Oi, eu sou o Felipe e espera, eu preciso que você me ajude em duas coisas importantes. Tá rolando o prêmio Leblanc, que premia quadrinhos, animação e literatura fantástica. A primeira fase do prêmio é por voto popular, o que significa que são vocês quem decidem os 3 finalistas, e aí sim o júri escolhe um dos 3. Vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Quer me ajudar? Vai agora no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Nele você vai colocar 2 coisas muito simples, o seu nome completo e o seu e-mail. E só. Aí na página seguinte vai ter 2 lacunas para preencher. Na primeira opção, romance, você vota em algum livro de ficção científica, terror ou fantasia que você tiver afim. Ou pode deixar em branco também se quiser. É no de antologia e coletânea que você vai votar em Fios de Horror, o meu livro publicado na Amazon no ano passado. É só escrever isso, Fios de Horror, sem aspas, sem nada. Só o título. Só pode votar uma pessoa por e-mail, então vocês já sabem o que fazer. A votação encerra no dia 23 de abril. Conto com vocês, beleza? Pensa que cada voto é mais um incentivo para esse jovem escritor continuar investindo em terror e ficção científica. O quê? Ah, não tá sabendo? Então, esse é o segundo aviso. Eu criei um canal novo. Eu tive alguns problemas para cumprir as lives e o YouTube tá encrencando muito, então eu decidi usar aquele canal exclusivamente para terror. É por isso que eu estou te convidando para fazer parte da nossa Fábrica de Pesadelos. É no segundo link da descrição. Na próxima semana os vídeos começam e basicamente vai ter creepypasta e conteúdo de terror todo dia, igual era nas antigas, falou? Aqui a gente continua com a rotina de domingo e terça um documentário completamente maluco e toda sexta, maldita, um caso real e macabro. O terror ainda não acabou por aqui, é sempre bom lembrar. Então se inscreve lá que no final dessa semana a gente começa os trabalhos, falou? Agora sim, vamos pro vídeo. Oi, eu sou o Felipe e imagina que você encontra uma pessoa cega. Ela nasceu assim. Seus olhos, córneas, fotorreceptores, nada disso jamais funcionou. O seu cérebro não possui nenhum registro de imagens e cores. Aí você coloca esse vídeo para ela assistir e para ajudar, você vai narrando. Você descreve o cenário, esse microfone, o fundo aqui atrás de mim, você descreve o monitor, você me descreve, afinal eu sou o elemento em primeiro plano. Aí eu mostro isso. E você, claro, diz que a tela ficou toda vermelha. Para logo em seguida o seu amigo cego dizer: mas o que é vermelho? Como você responderia a isso? Como explicar o conceito de uma cor a uma pessoa que nunca enxergou? Esse já é o terceiro vídeo que eu faço sobre cores e percepção das cores. O primeiro sobre como os povos antigos não enxergavam a cor azul e o outro por que o preto não é cor. Nesse aqui eu quero focar em como nós não enxergamos as cores diretamente. Isso porque enxergar cores tem muito a ver com a interpretação. É a forma como o seu cérebro recebe uma informação e transforma ela em algo inteligível. Calma, esse ainda não é um vídeo sobre qualia e como a nossa realidade é uma farsa. O que eu quero saber agora é por que quando eu te mostro essa imagem, a sua tendência vai ser me dizer que estes são morangos vermelhos. Tá, é bem óbvio, não é como se fosse algo discutível. Você olha para essa imagem e percebe imediatamente que, apesar da tonalidade azul meio esverdeada, isso é claramente vermelho, não? E se eu te disser que não tem um único pixel vermelho nessa imagem? Pode usar sua ferramenta favorita para verificar as cores. Como isso é possível? Vem comigo que eu te explico, junto com um monte de outras coisas bizarras sobre a cor vermelha. Você já deve ter ouvido o termo infravermelho, por exemplo. O que chamamos de cor é simplesmente comprimentos diferentes de radiação, a luz. Quanto mais curta a onda, mais azul. Ali no meio a gente tem o verde, e quanto mais longa é a onda, mais vermelho. Só que tudo tem limite. O infravermelho é a luz emitida no espectro acima do vermelho que o nosso olho é capaz de enxergar. O controle remoto da sua televisão, por exemplo, funciona com infravermelho. Cada botão pisca numa sequência específica de código binário e a TV decodifica esses sinais. E por mais que quando você aperta algum botão não consiga enxergar nada dessa comunicação entre o controle e a sua TV, existe uma forma de ver ele funcionando. É só pegar
uma câmera. Liga o seu celular e aponta a câmera para o controle antes de apertar algum botão. Você vai ver que ele vai piscar uma luz. Essa luz é o infravermelho. Mas se é infravermelho, por que a luz parece azul? O segredo está na composição, na forma como as cores se formam. Mesmo o infravermelho tem um pouco de azul e verde ali no meio, só que a câmera comum não consegue captar esse vermelho. E se você exclui o vermelho que não está vendo, sobra a outra frequência maior, aqui no caso, o azul. Então, quando se trata da percepção de cores, não é sobre o que você recebe ou deixa de receber, mas também o que não deveria estar lá e o que deveria estar. Na interpretação de cores, o contexto importa. Existe um fenômeno chamado constância subjetiva de objeto. Sabe quando você olha pro bebê e faz: cadê o bebê? Achou! O bebê ri porque no ponto de vista dele você desapareceu e apareceu de novo. É como se o cérebro dele fosse incapaz de se manter consciente do mundo fora da sua perspectiva. E se eu não vejo algo, esse algo não existe. Eu falei um pouquinho sobre isso num vídeo bem antigo chamado De Onde Vêm as Perguntas. Confere lá. A permanência de objeto é algo que os bebês desenvolvem bem depois. Agora, eu quero falar de outra parte desse fenômeno. A constância subjetiva é o que nos faz saber que um objeto permanece com as suas características, como tamanho, formato, distância, cor, mesmo que o ambiente as distorça. Por exemplo, isso é uma porta. E isso aqui é a mesma porta. E isso aqui ainda é a mesma porta. Será que ela está com tamanho e formas diferentes? Claro que não. Como você sabe que ela está se movimentando, através dessa constância subjetiva, você consegue identificar que, por mais que seus olhos estejam recebendo estímulos diferentes, a porta ainda é do mesmo tamanho, com a mesma cor, com o mesmo formato e etc. O que mudou foi a posição da porta, e o seu cérebro corrige isso automaticamente. Essa ideia de que as coisas continuam sendo as coisas que são, mesmo quando você não as está percebendo, também vale para coisas que não são objetos. Isso pode acontecer com qualquer coisa. Até com a cor, que apesar de ser uma característica física, como eu expliquei, as ondas, pra gente é meio que só uma percepção. E é aí que a coisa fica mais complicada ainda. Isso é o que chamamos de constância de cor. O nosso cérebro precisa estar preparado para separar o objeto, cor, e a percepção de cor. Nós temos condições naturais que fazem um objeto aparecer de uma determinada cor, e é ela a nossa referência. Sob a luz branca, vemos o vermelho como vermelho. Mas se eu jogar uma luz de cor diferente em cima, a minha percepção vai mudar, e eu vou enxergar outra cor. Porém, as características físicas permanecem. A cor não faz um objeto ganhar novas características. A constância de cor é conseguir entender que, por mais que você esteja vendo outra cor em um objeto por causa da cor da luz, você ainda sabe que a cor correta é outra. Só que às vezes o tiro sai pela culatra e o seu cérebro corrige pro lado errado. Por exemplo, olha esse cubo. Na parte de cima, você consegue ver um quadrado marrom. E na parte da frente, você vê um quadrado laranja. Acontece que ambos os quadradinhos são da mesma cor. O que acontece é que uma face do cubo está iluminada e a outra não. O seu cérebro leva essas características em consideração e corrige a cor. A verdade mesmo é que nada aqui está iluminado, porque é uma imagem feita no computador. A cor da sombra e da luz é artificial, assim como a cor dos quadradinhos. Para o seu cérebro, isso não importa. A parte na sombra aparece mais clara, a parte na luz aparece mais escura. O problema é que isso não é marrom, porque o marrom não existe. Mas isso é tema para outro vídeo. É esse mesmo bug cerebral que faz algumas pessoas enxergarem o vestido como azul e preto e outras como branco e dourado. É o que acontece com a imagem dos morangos. Essa ilusão foi criada pelo professor de psicologia Akiyoshi Kitaoka para demonstrar como o nosso cérebro decide a cor das coisas baseado no contexto. Se você printar a tela nesse exato momento e abrir no seu Photoshop e usar a ferramenta de pinça, vai conseguir identificar as cores dos pixels dessa imagem. E vai perceber que, de fato, não tem um único pixel vermelho. Mas
como isso é possível se você está enxergando vermelho? O truque tá nesse tom de azul forte por cima, o que faz você pensar, tá, ok, são morangos sob uma luz azul, logo eu devo remover todo o azul que eu estiver enxergando em cima dos morangos. Só que quando você remove o azul do cinza, sobram as ondas de comprimento maior, ou se preferir, o vermelho. Imagina o seguinte, todas as cores que você puder imaginar são formadas a partir de 3 cores primárias, as mesmas que são percebidas pelos cones nos seus olhos. Você realmente ainda não viu meus vídeos sobre cores? O vermelho, o verde e o azul. Então, para a gente identificar uma cor, a gente pode atribuir valores de cores primárias para encontrar ela em uma escala de tonalidade. Eu não vou usar valores exatos no exemplo, mas apenas aproximações para ficar mais fácil de entender. Então, o verde, por exemplo, ele é 0 vermelho mais 200 verde mais 50 azul, certo? Agora, o cinza vai ser formado por 100 vermelho mais 100 verde mais 100 azul. Ele está ali no centrão. Então, se você usa essas duas cores para compor a imagem junto com um filtro meio azul, meio verde, vai forçar o seu cérebro a entender que a imagem está sob efeito de uma luz de cor diferente e ele vai querer remover esses tons. Nós rearranjamos as cores dentro da nossa cabeça. Assim, o cinza do morango vai parecer vermelho em comparação com o verde ao redor, porque o cinza ainda é mais vermelho do que o verde. E o mesmo vale para todos os tons de cinza e verde no resto. Eles têm mais vermelho na parte dos morangos do que no cinza e verde da mesa, o que faz com que a cor isolada não seja vermelho, mas na sua composição e em comparação com as outras cores que formam a imagem, é percebida por você como vermelho. É assim que seus olhos veem a imagem completa e fazem uma dedução lógica. Isso aqui deve ser vermelho. Só que não é. Esses morangos são feitos por pixels cinza e verde. E eu sei que você não acredita em mim, mas vai lá e testa. A imagem original tá aqui na descrição do vídeo, junto com as fontes de sempre. E como eu disse, o contexto ajuda. É um fenômeno visual e independe do seu conhecimento prévio dos morangos serem vermelhos, mas o fato de você saber que os morangos são vermelhos faz o seu cérebro aceitar melhor a ideia aparentemente contraditória de que não tem nenhum vermelho nessa imagem. Mas a coisa mais interessante vem agora, porque essa é uma versão da imagem que contém apenas 3 cores: preto, branco, azul. E eu tenho certeza que você está enxergando perfeitamente o vermelho, sem brincadeirinha com mudança de tom, apenas cores puras e cruas. Você ainda está vendo vermelho, né? E se eu der zoom nessa imagem e ir aproximando, até que você consiga enxergar melhor que além da imagem completa, os detalhes deixam claro que nunca teve uma gotinha sequer de vermelho? Muito doido, né? Como eu disse antes, o seu cérebro tá te enganando. Há várias versões desses morangos estranhos. Aqui, por exemplo, você pode jurar que os morangos são azuis. Pode verificar aí. Essa imagem não tem nenhum pixel azul. A lógica é a mesma, mas dessa vez com as cores invertidas. O filtro amarelo retira o vermelho e faz parecer azul. Então, é isso. A gente se vê na próxima sexta. Maldita, com mais um caso real e macabro que vai te deixar completamente bugado. Rituais satânicos ou uma mulher desconhecida encontrada em uma caixa. Só voltando no dossiê do Felipe para descobrir. Eu te espero aqui no mesmo horário, próxima sexta. Falou? Fui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Mas antes de ir embora, deixa eu só dar um recado. Dá muito trabalho fazer esses vídeos, então o dossiê do Felipe é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa a partir de R$ 7,00 tem um nome aqui nos créditos, como esses que você está vendo agora. Mas não é apenas isso. Você entra para o nosso grupo secreto do Discord e tem acesso a mais de 300 vídeos que eu tive que tirar do ar. Mas a parte mais legal é que no final de todo mês, agora tem um podcast exclusivo, no formato dos vídeos que eu faço aqui, mas falando de assuntos que eu não poderia falar no YouTube. Sacou? E já que você chegou até aqui, aproveita e assiste os outros vídeos que estão aparecendo agora na tela também. Eu garanto que você vai gostar. Até a próxima.